Então vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero fazer dois convites, peço licença ao pastor para fazer dois convites. O primeiro, em junho, a Igreja Presbiteriana do Jockey vai celebrar 25 anos de organização, uma igreja jovem, mais jovem do que essa igreja. Então, no dia 1º de junho, vai ser o único dia que nós iremos nos reunir no sábado, primeiro sábado de junho. Então, o pastor está convidado para levar essa turma toda, aquele trenzinho que estava aqui, pode contratar, né? São Fidélis Campos é pertinho, bem fresco, então dá para ir. Né? E eu garanto, se o pastor levar a turma, é só avisar que a gente vai preparar um lanche, não parecido com esse, porque nem Salomão, em toda a sua glória, experimentou um lanche como esse, né? Minha mensagem vai ser prejudicada, né, porque eu fui tentado a comer mais do que deveria. E o outro convite é para o Congresso da Fé Reformada, sempre no mês de outubro. Nós temos o privilégio de ser um dos organizadores, nós temos uma equipe organizadora, e a gente está mudando a data, é sempre na semana que a gente celebra a Reforma Protestante, né, do dia 31 de outubro, e aí a gente vai passar para o pastor a data direitinho, toda a divulgação, para que vocês estejam conosco em campus, nesse tempo de ensino, de instrução, treinamento, também de bênção para a vida da igreja. Romanos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Parabenizar o pastor, a igreja, pelo tema fundamental, compreensão do Evangelho. Romanos 5, de 1 a 11, diz assim: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então, deixe a sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 5, para que a gente possa aprender do Senhor. Querido, o Evangelho, ele é poderoso para salvar pecadores, e ele é poderoso para sustentar pecadores salvos. Ele é poderoso para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino da sua maravilhosa luz. Mas ele é poderoso para nos manter no caminho do Senhor. Se Romanos fala do Evangelho, da boa notícia, que alcança pessoas, que transforma a mente, que traz uma nova vida com Deus, também nos fala sobre o Evangelho que nos mantém nos caminhos do Senhor. Eu estou usando meu celular aqui. Deixa eu diminuir os volumes, irmãos. Pronto. O Evangelho é o que nos mantém no caminho do Senhor. Ele nos salva e nos mantém salvos. Ele nos resgata e nos mantém resgatados. Ele nos coloca
no amor de Deus e nos mantém no amor de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu creio que todos nós que conhecemos, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, admiramos o apóstolo Paulo por sua ousadia, pelo seu zelo e também pelo seu amor em pregar o Evangelho a despeito das perseguições, dos sofrimentos. Quando nós olhamos para Atos, capítulo 16, a partir do versículo 22, Paulo está em Filipos. E Paulo, então, prega a palavra naquela cidade. Certa mulher possuída por espíritos malignos é liberta por Jesus. Os senhores daquela mulher, porque aquela mulher dava lucro ao sistema religioso daquele lugar, se opõem a Paulo. E o que o texto vai dizer é que Paulo é levado aos magistrados, Atos 16, 22. Depois Paulo é açoitado e é lançado na prisão, Atos 16, 23. E, sendo encarcerado, chegamos ao verso 25, que é tão conhecido, quando diz que Paulo e Silas na prisão, Paulo e Silas sofrendo oposição por pregarem o Evangelho, Paulo está ali cantando louvores ao Senhor. Ele está adorando ao Senhor. Ele está engrandecendo o nome do Senhor depois de receber açoites, chicotada. Eu não sei quem aqui, essa geração não, mas dos antigos, quem tomou umas lambadas de umbigo de boi? Quem tomou uma lanhada? Já apanhou, e apanhou de um cinto que deixa ali vergões. Antigamente os pais, depois de bater, de disciplinar, ainda colocavam água salgada, salmoura. Então imagine, depois de ser chicoteado, você cantar louvores a Deus. Daí a gente olha para a vida de Paulo e faz a seguinte pergunta: de onde ele tirava tanta força para glorificar a Deus, anunciar o Evangelho em meio às dificuldades? E a resposta que nós encontramos em Romanos capítulo 5 é: Paulo tinha o seu coração firmado em verdades celestiais. Paulo passava por circunstâncias difíceis, porque o seu coração era firmado em convicções, em certezas, em fatos, e de forma especial naquilo que Cristo fez e nas consequências do que Cristo fez por ele e por todos aqueles que creem em Jesus Cristo. O ministério de Paulo foi vivenciado, foi desenvolvido, a missão, a tarefa dele foi cumprida como alguém que desfrutava do Evangelho. E o Evangelho não é a boa notícia do que nós fazemos. O Evangelho é a boa notícia do que Cristo fez por nós. E os efeitos, os resultados, as consequências do poder do Evangelho faz com que a gente caminhe de forma prática, vivenciemos dificuldades, tribulações, situações difíceis, sem perdermos a esperança, com uma visão diferente, com uma perspectiva diferente, sem agradecermos pelas dores, por aquilo que enfrentamos, mas passando pelas dores, pelas dificuldades, olhando para elas, sabendo que elas cumprem um propósito dentro da providência de Deus, do plano eterno de Deus. Então, o capítulo 5, ele começa considerando que Paulo já falou sobre o que é o Evangelho, e é o poder de Deus. No original é a dinamite de Deus, poderosa para transformar corações de pedras em corações de carne, poderoso para transformar inimigos em amigos, poderoso para trazer para perto quem estava longe, para dar eternidade, perdão, vida eterna de fato para aqueles que creem em Jesus. A pergunta seria: quais são os frutos do Evangelho? Quais são os frutos da salvação? O que o Evangelho produz em nossa vida? O que eu e você podemos desfrutar do Evangelho? Então, olhe
para Romanos capítulo 5, porque iremos destacar algumas bênçãos, consequências do Evangelho nas nossas vidas. O apóstolo Paulo diz assim: justificados, versículo 1, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, mediante a fé, ou seja, salvos, recebendo nós, aqueles que deveriam ser alvos da ira de Deus, do castigo de Deus, e que receberam a atribuição, a declaração diante do tribunal de Deus de que vocês são justos em Jesus. Nós temos, por meio de Jesus Cristo, paz com Deus. Paz com Deus. Observe que o texto não está dizendo que justificados mediante a fé, nós temos a paz de Deus. Nós temos paz com Deus. Paz de Deus é aquela tranquilidade, é aquela calmaria que nós sentimos, experimentamos em nosso coração em circunstâncias difíceis. A enchente está chegando, a tempestade, as coisas difíceis estão acontecendo, as notícias ruins, elas chegam e o coração permanece tranquilo, como alguém que está seguro nas mãos de Deus. O Salmo 46 expressa paz com Deus, dizendo que ainda que o mar se tumultue, ainda que estoure a guerra, eu não temerei. Eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Essa paz, mas paz com Deus não é algo subjetivo. Paz de Deus, você pode sentir ou não, experimentar ou não. Tem gente que é amada por Deus, é cuidada por Deus, mas quando passa por dificuldades se sentem sós, abandonadas. Então você pode ou não sentir paz de Deus, mas paz com Deus diz respeito à reconciliação, à barreira, à inimizade, à guerra. Nós somos, por natureza, inimigos de Deus, opositores à lei de Deus. As palavras de Jesus são claras: quem comigo não ajunta, espalha. Pode falar. Quem comigo não ajunta, se Deus... A palavra era outra, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Comigo quem não ajunta, espalha. E depois eu vou mandar a palavra para o pastor, o texto bíblico. Mas o texto, a Bíblia diz claramente que não há neutralidade. Não há neutralidade. Ou nós estamos na luz, ou estamos nas trevas. E todo homem, por natureza, está nas trevas. Ele não é amigo de Deus, ele é inimigo de Deus. Daí, o que Cristo fez na cruz do Calvário, ao se entregar por nós, foi nos reconciliar com Deus, trazer paz, acabar com a inimizade, acabar com a hostilidade nossa em relação a Deus. Em sentido negativo, a hostilidade acabou, mas no sentido positivo, Cristo trouxe reconciliação. É por isso que o Evangelho, ele traz segurança ao ouvirmos da paz com Deus. Nós não nos relacionamos com Deus como se ele fosse temperamental. Hoje eu te amo, hoje você tem relacionamento comigo, amanhã não. Isso não é Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que em Cristo Jesus nós fomos tirados da guerra com Deus e feitos amigos de Deus. Isso para sempre. Sabe por que para sempre? Porque a paz que temos com Deus não é fruto do que nós fizemos para reparar o dano, para reparar a ofensa, para que Deus fosse favorável a nós. A paz que temos com Deus é fruto da obra de Cristo. E o que Cristo fez não pode ser mudado, não pode ser aumentado, não pode ser diminuído. Nós simplesmente, pela fé em Cristo, desfrutamos de paz com Deus. Isso faz muita diferença em nossa vida. Porque há momentos em que os nossos relacionamentos eles são conturbados. Você já viveu situações onde pessoas pararam de falar com você do nada? Quase que você perguntou: estou de verde?
né? A irmã está de verde ali, né? Nada direto, né? E o esposo também. E aí você diz, o que está acontecendo, né? Porque agora parece que as pessoas estão se voltando contra mim. E se você tem uma identidade como alguém que está em Cristo e tem paz com Deus, você chora, você lamenta, no que depender de vós, diz Romanos, lá no final, Paulo aos Romanos, no capítulo 16, tem de paz com todos, mas você não perde a sua paz. Você sabe que você tem relacionamento com a pessoa mais importante do universo, que é Deus. Isso é algo prático, como fruto, como consequência do Evangelho. Não gostam de mim por eu ser cristão. O mais importante é a sentença eterna de Deus. Você é meu. Você é meu. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Eu te criei, eu te formei. Tu és meu. A reconciliação, a comunhão com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, que nesse tempo o seu coração se encha de gratidão por você ter relacionamento com Deus vivo. O Criador dos céus e da terra veio até nós, enviando o seu Filho para que a gente tenha relacionamento com Ele. Em seguida, o apóstolo Paulo fala sobre outro fruto do Evangelho, da salvação. Ou você pode dizer outro fruto, outra consequência da justificação. Nós temos, por meio de Cristo, versículo 2, também, ou seja, além de paz, nós temos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Nós temos paz com Deus, mas nós também temos acesso à graça de Deus. Cristo é aquele que nos aproxima de Deus. Essa paz reconciliadora faz com que a gente tenha comunhão com Deus. Ele nos introduz à presença do Rei. Um não cristão, ele tem um relacionamento, ou um suposto relacionamento com Deus confuso. Ele faz as coisas por medo de Deus, ele faz as coisas por culpa, então ele quer, de forma a pagar por aquilo que ele fez. Ele faz as coisas para ser aceito por Deus, mas o cristão é aquele que sabe que ele foi introduzido à presença de Deus. Ele tem acesso ao trono da graça de Deus. O pastor aqui no início falou da comunhão como um meio de graça, e a oração é um meio de graça. O cristão, e eu digo algo que eu sempre repito na igreja, algo maravilhoso. Você quer ver como nós temos dificuldade de, na prática, vivenciarmos o poder do Evangelho em nossas vidas? Você já chegou na igreja como se, por causa dos seus pecados, por causa da sua pouca oração, pouca leitura da Bíblia, você precise fazer mais esforço para que Deus te ouça? Tem dia que você se sente menos crente, menos aceito, e parece que você não vai ter acesso a Deus, então você diz assim, chama a irmã de oração, a irmã que a gente sabe que tem uma vida piedosa de oração, ora por mim, minha irmã, porque, sabe, hoje eu estou fraco demais. A pergunta é, quando que Deus nos ouve por causa de nós? Quando que a nossa oração é aceita por causa de nós? Nós temos acesso à graça por meio da fé em Cristo Jesus. Quando estávamos separados de Deus, alvos da ira de Deus, inimigos de Deus, nós não tínhamos acesso ao trono da graça. Agora nós podemos ter a certeza que nós vivemos uma vida na graça de Deus. E aqui, algumas frases que a gente diz, que refletem a nossa compreensão da salvação e do nosso relacionamento com Deus, vai ficando para trás. Fulano quer tirar a minha graça. Você já viu isso? Alguém falar assim, me tirou da graça. Poderia dar aquele carimbo, pã, heresia. Ninguém tira um verdadeiro cristão da graça de Deus, porque quem nos coloca na graça é Cristo Jesus, e teria que existir um ser mais poderoso, mais forte, para nos tirar das mãos de Cristo. Em João, capítulo 10, versículo 28, disse assim Jesus, eu
lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E ele prossegue, olha, aquilo que o Pai me dá é mais poderoso, a autoridade de Cristo é mais poderosa. Então nós estamos numa graça, diz o versículo 2, na qual estamos firmes. Nós estamos num relacionamento firme com Deus, definitivo com Deus. Daqui eu posso dizer que o cristão que recebeu a justiça de Cristo, ou a declaração da justiça de Cristo, que Cristo pagou pelos seus pecados, é alguém que jamais, jamais será desprezado pelo Senhor. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós estamos constantemente na graça do Senhor. Então, quando você acordar se sentindo mal, com esse coração que temos enganoso, dizendo que não somos amados, que não merecemos, uma coisa é verdade, não merecemos, mas que somos amados, somos. E que estamos na graça, estamos. E nada muda a nossa condição diante de Deus. Você pode ser mais santificado ou menos santificado, com mais compromisso, mais piedoso ou não, mas menos amado jamais. Tendo menos graça ou mais graça, jamais. É por causa de Cristo Jesus. E uma verdade que precisa ser dita é: qual é o homem que foi inserido na comunhão com Deus, está firme na graça de Deus, ou seja, ele recebe favor sobre favor. O amor de Deus é renovado, as misericórdias se renovam a cada manhã. Qual é a pessoa que recebe a graça de Deus e vai dizer assim: já que uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso pecar? E aí eu digo, não entendeu nada. Porque se, para que fôssemos restaurados na nossa comunhão com Deus, inseridos na graça de Deus, Cristo precisou morrer numa cruz. Ele precisou receber a maldição do pecado em nosso lugar. Como Jesus pode ter nos salvado, justificado, para permanecermos do pecado? E Paulo vai responder no capítulo seguinte: de modo nenhum. Nós estamos na graça para viver em novidade de vida, para que a nossa vida reflita corações que desfrutam de um amor imerecido. Terceiro lugar, acompanhe comigo, versículo 1, nós temos, por causa da justiça de Deus atribuída a nós, paz com Deus. Segundo, versículo 2, pelo qual, ou seja, por meio de Cristo, temos paz e obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Temos paz e acesso ao trono da graça de Deus. Podemos orar a Deus, que Ele nos ouve. Podemos oferecer ações de graças ao Senhor, que Ele recebe. Porque, como está lá em Hebreus, nós temos da parte de Deus ousadia para nos achegar ao trono da graça do Senhor. Capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 4, nós temos um sumo sacerdote, que sabe o que é tentado em todas as coisas, e que pode ouvir de nós um pedido de socorro, que Ele nos ajudará em ocasião oportuna. Então, ore. O Evangelho faz de nós pessoas que se achegam a Deus com confiança. Depois disso, o apóstolo Paulo vai falar sobre, e não somente isto, mas da parte de Deus nós temos a esperança da glória. E aí você pode dizer assim: pastor, o que é a esperança da glória? É a esperança do mundo vindouro. É a esperança da glória, que no capítulo 8, Paulo vai falar sobre ela. Ela vai se manifestar a nós, ou seja, nós estaremos com o Senhor juntos, o povo da aliança, todos reunidos com Deus, adorando o Senhor, mas a glória se manifestará em nós, porque receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo perfeito. Um corpo onde não haverá, uma mente onde não haverá possibilidade de pecar, de desobedecermos a Deus. Então Paulo vai dizer, por causa da justiça nós temos paz, acesso e temos esperança da glória de Deus. O que Cristo fez por nós, produz no nosso coração, em nossa mente, uma convicção que faz com que a gente aguarde o que é certo.
Pense naquela pessoa que diz que vai chegar e nunca chega. Chega 3, chega 4. E aí você diz assim, eu nunca vai. Às vezes tem alguém na família assim, né? Um amigo. Então diz assim, ô fulano, eu vou chegar aí 5 horas. E aí você diz, estou te esperando. Mas sem certeza nenhuma se aquela pessoa vai, se ela vai chegar. Mas no caso de Jesus, ele disse, eu vou para junto do Pai e voltarei, para que onde eu estou, vocês também estejam comigo. Então há uma certeza de que aquele que cumpriu, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Então nós podemos ter esperança de que Cristo vai voltar. Aí você pode dizer, pastor, mas o céu, ou novos céus e nova terra, é algo um pouco abstrato, um pouco insosso. Você já ouviu alguém dizendo que o céu vai ser um lugar onde a gente vai ficar na rede, quase que olhando, a hora não vai passar não? Será que não tem nada para fazer? A pergunta é, antes da queda, não havia trabalho que glorificava a Deus? Não havia uma vida que glorificava a Deus em perfeição? No céu também. A gente não vai ter lentidão, cansaço, problema de relacionamento, não vai ter pressa, não vai ter ansiedade, não vai ter olhar para trás com depressão, com tristeza, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Ele vai nos consolar. Mas o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a paz e o acesso, ele está nos preparando para que a gente reflita se há ou não esperança da glória em nosso coração. Porque qual é o cristão que tem paz com Deus, relacionamento com Deus, ele está unido ao Senhor? Qual é aquele que tem acesso ao trono da graça, que não tem, por causa do que já experimenta, expectativas quanto a uma realidade melhor? Por isso que se você é alguém mundano, que a vida cristã consiste em algo que a gente chama de secularização. É trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. E aí, quando tem um tempo livre, é lazer. Mas a vida não tem o propósito de glorificar a Deus. O trabalho não é glorificador para Deus. Então é alguém que, quando pensa no céu, pensa como algo chato, porque de fato não reconhece os benefícios da paz com Deus, que não reconhece o acesso ao trono da graça. Então, quando fala do céu, é algo distante. Mas o que Paulo está fazendo aqui é que aqueles que receberam em sua língua gotas do mundo vindouro, ele vai ansiar, ele vai desejar por se deleitar na glória futura, na esperança futura. Então, a pouca oração não é falta de tempo, a pouca oração é falta do Evangelho transformando a mente, transformando o coração. Um desfrutar da paz, do acesso com Deus, faz com que a gente queira estar mais em comunhão com o Senhor. E eu falo comunhão, o cristão está sempre em comunhão com Deus, mas eu falo em dialogar com Deus, em falar com Deus, em ouvir a voz de Deus em sua palavra. A pergunta é, você tem a esperança da glória? Ou você só fala do céu quando tem um problema muito grande e diz assim, ô Jesus, volta logo. Maranata. Não é que você quer o Senhor, você não quer o problema. Em parte você está certo. Mas a vida cristã, ela tem como centro relacionamento com Jesus. Jesus nos salva para Ele. Jesus nos salva para Ele. Se você não tem prazer na palavra de Deus, se você não tem prazer em oração, se você não tem prazer em comunhão, o que você vai buscar no mundo vindouro com Deus? Se você nunca tem tempo para estar com seus irmãos, se você não é um crente como pastor, pé no chão, né? Pé no chão, ministério de presença, o céu não tem sentido. Por isso que a oração é chata, a leitura da palavra é chata, e a cultuar no dia do Senhor com os irmãos é um sacrifício, porque o que falta não é tempo, o que falta é um coração que desfruta do que Cristo fez por nós. Por isso a necessidade da gente olhar para os frutos do Evangelho na nossa vida. E eu quero caminhar. Em seguida, o apóstolo Paulo,
Em quarto lugar, ele vai falar sobre o gloriar-se nas tribulações. Nós somos salvos, nós somos justificados quando Deus olha para nós e Ele recebe a nossa adoração. Ele não recebe por causa do nosso desempenho. Ele recebe, como diz Paulo aos Colossenses no capítulo 3, porque a nossa vida está oculta em Cristo. Quando Deus olha para a igreja, Ele não procura só sinceridade, Ele procura perfeição. Deus não mudou, Deus procura perfeição na adoração. E aí tem um problema. Como que a gente vai adorar a Deus se a gente é imperfeito? Então a nossa fé está em Cristo. Cristo é perfeito e Deus nos aceita porque nós confiamos não na nossa perfeição, mas na perfeição verdadeira de Cristo. Estamos desfrutando, mas ainda estamos num mundo que há tribulações. Então olhe comigo o que Paulo vai dizer, versículo 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Há uma compreensão diferenciada de Paulo. Ele vai dizer, eu me alegro na paz que eu tenho com Deus por meio de Cristo, no acesso que eu tenho a Deus por meio de Cristo, na esperança da glória de Deus que eu tenho por causa do que Cristo fez, mas não somente isto. Nós também nos gloriamos, e a palavra aqui, gloriar, não diz respeito aos atributos, às qualidades de Deus, mas diz respeito ao se alegrar em Deus. Uma alegria santa. Uma alegria daquele que sabe que está vivendo debaixo da providência de Deus, ou seja, o Deus que escolhe, que salva, conduz, nos preserva para a sua glória. Paulo diz, nós nos gloriamos nas tribulações. O que a gente faz nos problemas? A gente murmura muitas vezes, não é? A gente murmura. Por que isso? Por que essa enfermidade? E aí Paulo é aquele que tem uma visão de mundo formada pelo Evangelho. Ele diz, olha, todas as coisas, absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada foge do plano de Deus. Deus, Ele nos faz passar por tribulações. A ideia aqui da tribulação é Deus, Ele moe o trigo. Depois de peneirado, ele é moído. E o processo de moer o trigo é chamado de tribulação. Então Deus, Ele, para nos purificar, Deus, Ele faz com que a gente passe pela tribulação, para que as impurezas sejam removidas, para que a gente amadureça, para que a gente cresça espiritualmente. Então Paulo diz, nesse processo de Deus a nos aperfeiçoar, nós nos gloriamos. O ímpio, ele fica amargurado, o ímpio, ele blasfema. Nós, por causa da nossa imaturidade, reclamamos. Mas o cristão, ele se alegra nas tribulações. Ele glorifica a Deus por passar por tribulações. Paulo, então, aqui, ele não tira o sofrimento da vida cristã. A vida cristã, ela é gloriosa, não é verdade? Não é um grande privilégio seguir a Deus? Mas Deus ainda não nos tirou do mundo. Nós passamos por dificuldade. Como nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus nesse mundo onde há problemas? E aqui eu levo os seus olhos mais uma vez a Paulo. Alguém que passou, se você ler o apóstolo Paulo falando do seu apostolado, 1 Coríntios 9, falando das perseguições, das aflições, dos perigos na estrada, você vai ver que Paulo, ele não teve uma vida fácil. Nem sempre a vida de Paulo ela foi marcada por situações alegres, cores vivas. Ele passou por dias cinzentos, com nuvens espessas, onde quase não se podia ver o sol, dias complicados. E o apóstolo Paulo é aquele que diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não agradeça pelas tribulações, mas agradeça por Deus estar com você nas tribulações. Não agradeça pela dor, mas agradeça por aquilo que Deus está fazendo na sua vida por meio da dor. Paulo vai deixar claro que a tribulação, ela produz
na vida do cristão? Ela nos amadurece, ela nos desenvolve, ela faz com que a gente progrida espiritualmente. Quais são os resultados, então, da tribulação? Olhe comigo. O apóstolo Paulo vai dizer que a tribulação, ela produz... O pessoal fechou a Bíblia. Pastor, o pessoal fechou a Bíblia. Produz perseverança. Amém. Louvado seja Deus por isso. Perseverança. Perseverança é passar por dificuldades, suportando fardo. Uma outra maneira é passar pela dificuldade com determinação, sem perder o foco. A tribulação faz com que a gente passe pela dificuldade sem perder o foco. Nós somos de Cristo. Estamos nesse mundo para a glória de Deus. Ele está trabalhando na nossa vida. E a tribulação, ela produz algo maravilhoso na nossa vida. Pense em alguém que é tranquilo por causa do dinheiro. Ela tem no dinheiro um rival à sua confiança em Deus. Ela tem na saúde... Uma vez eu preguei lá na igreja e falei de uma farmácia aqui de São Fidélis. A minha família é parte de Itaocara e parte de Campos, então eu passo sempre por São Fidélis. E no caminho tem uma farmácia que diz assim, chegando na Beira Rio, né, vindo de Campos, chegando na Beira Rio, saúde em primeiro lugar. O pessoal acho que vai lembrar, né? Uma placa branca, um letreiro antigo e a letra preta. E aí eu falei com a minha esposa, né? Filosofia pastoral, saúde em primeiro lugar. E se eu ficar doente? E se algum problema acontecer? A minha vida vai se tornar miserável, porque na minha vida, o primeiro lugar precisa ser Deus. Não pode ser o trabalho, não pode ser a família, não pode ser os filhos, não pode ser o lazer, nada pode ocupar o primeiro lugar. E aí a tribulação vem e reorganiza a nossa vida, porque as coisas que nos davam segurança são abaladas. Não, eu sou alguém extremamente feliz, porque eu tenho amigos infalíveis. Aí o amigo falha. Aí você diz, só Jesus é meu amigo perfeito. E aí o dinheiro não cuida do problema de saúde, e aí você é levado a confiar em Deus na tribulação. Então a tribulação, ela faz com que a gente perceba confianças que se colocam ali rivalizando, lutando com a confiança no nosso coração que deveríamos ter em Cristo. E aí, na tribulação, a gente tem perseverança, a gente deixa essas confianças concorrentes e diz assim, eu estou com os olhos em Cristo e eu confio só em Cristo. Dinheiro é bom, conforto é bom, amigos são maravilhosos, a família é bênção, todas essas coisas devem apontar para Deus e devemos agradecer a Deus por isso. Mas nada deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida, a não ser o Senhor. Então a tribulação nos faz perseverar com determinação. Segundo, a perseverança, ela, por sua vez, produz experiência. Então você passa pela tribulação, e aí, seja uma tribulação específica, e aí você olha para trás e diz assim, olha, essa tribulação produziu perseverança, e essa perseverança fez de mim uma pessoa experiente. A ideia bíblica aqui é de que a tribulação produz perseverança, e quem passa com perseverança pela tribulação é alguém aprovado por Deus. Aprovado por Deus. Ou seja, cumpriu a sua missão, cumpriu a sua tarefa até o fim, não desistiu, não olhou para trás. Observe que a Bíblia, no que diz respeito à liderança da igreja, e para essa igreja que está se fundamentando aqui na cidade, não é isso, pastor? Nós que somos pastores, muitas vezes somos tentados a estabelecer liderança, porque a obra é grande, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E aí nós, no afã, no desejo de provermos liderança, a gente se esquece de que os líderes, segundo 1 Timóteo 3, devem ser experimentados. Não podem ser meninos na fé. É claro que a graça de Deus faz com que a gente caia e seja restaurado.
mas a liderança deve ser ocupada por aqueles que passaram por tribulações, foram experimentados e venceram. Alguém que não é aprovado encontrará dificuldades de aconselhar. Alguém que não é aprovado, ainda que tenha uma teologia saudável, mas a gente não pode separar a vida do que a gente ensina, a gente não pode separar ser do fazer, então a gente precisa ter um testemunho de alguém que persevera e passa com a aprovação de Deus. Mas também a igreja observa aqueles que são aprovados pelo Senhor. E o terceiro fruto da tribulação na nossa vida, perseverança, experiência e terceiro, esperança. Paulo está dizendo que a tribulação produz a esperança da glória. Quer dizer que ao perceber o progresso experimentado em meio às tribulações e a consequente autenticidade da nossa fé, nossa esperança da glória é fortalecida. Pessoas que não são firmes na graça são pessoas que decaem da sua esperança na glória, ou da sua certeza da salvação. Lembre-se de quando Paulo pecou, Davi pecou, não foi Paulo que adulterou, foi Davi. Não foi Paulo, pastor, foi Davi. Está lá no Salmo 51, versículo 10, Davi orando: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Senhor, restaura em mim essa esperança da glória, porque o pecado faz com que a gente se sinta, ainda que Deus nos garanta salvos, a gente se sente menos salvos. Então, pessoas que caem, se você for perguntar, elas vão dizer assim: eu não sei se eu sou salva. Porque elas são enfraquecidas pelo pecado. Claro que todos nós somos pecadores, queridos. Todos nós pecamos. A confissão de pecados é uma prática necessária na minha vida e de todos nós. Mas a firmeza é algo exigido, a carne é fraca, então por isso, vigie e ore, persevere na presença do Senhor. Então, perseverança produz experiência, que produz esperança. Então, a tribulação, ela faz com que a nossa fé seja purificada, genuína, verdadeira. A gente vai tirando amuletos, a gente vai tirando apoios à nossa fé, e fica somente a certeza da esperança da glória, por causa do que Cristo fez por nós, e é confirmado de forma visível, pela firmeza que temos naquilo que Cristo fez por nós. Alguém poderia perguntar a Paulo o seguinte: Paulo, você está dizendo que a tribulação produz perseverança, experiência e esperança. E você diz que no verso 5, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, ela não nos desonra, ou na sua versão, ela não nos envergonha, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo, como que eu sei que Deus me ama, Paulo? Como que eu sei que Deus, Ele tem afeto por mim? Paulo vai dizer: porque Deus, Ele deu o seu Espírito. E porque Deus provou o seu amor por você em ter dado Jesus para morrer por sua vida. Então eu quero concluir dizendo que, se você é alguém que busca uma prova de amor de Deus, Senhor, se o Senhor abrir a porta de emprego, o Senhor me ama. Aí eu sei que o Senhor me ama. Deus, se o Senhor providenciar um varão, uma varoa, aí eu sei que o Senhor me ama. Deus, se o Senhor curar essa enfermidade, aí eu vou crer no Senhor, eu vou entregar minha vida ao Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Paulo vai dizer: nós sabemos que Deus nos ama, não por aquilo que Deus fará, mas por aquilo que Deus fez. O verbo aqui, os verbos estão no passado. Ele deu o seu Espírito. Ele deu o seu Espírito. Nós temos o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor é aquele que fala ao nosso coração. A gente diz que a palavra de Deus fala ao nosso coração, é verdade. Mas lembre-se da carta às igrejas da Ásia Menor. Não endureçais o vosso coração ao ouvirdes a voz do Espírito de Deus. A voz do Espírito.
Nós falamos verbalmente, mas o Espírito chama no nosso coração, fala o nosso coração. Deus provou o seu amor por nós em ter dado Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos fracos. Não nos fará Deus, muito mais agora que somos seus filhos, somos seus servos, somos salvos, Ele cuida de nós. Nessa noite eu quero dizer para você, creia no Evangelho, creia no que Cristo fez por você, mas creia de modo que em sua vida, em nossas vidas, a gente também desfrute do que Cristo fez por nós. A maneira como nós agimos e reagimos às circunstâncias diz muito sobre nossa fé, sobre a paz que temos com Deus, sobre a graça que temos. A sua vida, a minha vida de oração revela a certeza que temos do acesso ao nosso Deus e Pai. A expectativa que temos da glória futura diz respeito à paz e ao acesso que temos já por meio de Jesus. O céu não é aqui e agora. A teologia da prosperidade quer trazer o céu para a terra. Então todas as bênçãos são desfrutadas agora. E nós entendemos que já desfrutamos de bênção do reino de Deus. Cristo já nos salvou, governa sobre nós, mas ainda não desfrutamos de todas essas bênçãos. Nós aguardamos a vinda do Rei. Nós aguardamos aquele que nos dará uma mente perfeita, um coração perfeito, um corpo perfeito, para que possamos adorá-lo perfeitamente. Então, aguarde o bendito dia do Senhor com esperança, com certeza. E não se esqueça de que nós sofremos nesse mundo. Não seja precipitado em murmurar ou de tomar uma decisão para que não passe pelo sofrimento na vida. Não descarte o cônjuge, não tome uma decisão que desonre a Deus. Passe pela tribulação, como dizem os nossos irmãos Penteca, né? Passando pela prova, dando glória a Deus. Passe pela dificuldade, como Paulo em Atos 16, glorificando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Quero orar com você. Vamos nos colocar de pé e vamos falar com o nosso Deus. Deus de amor, Deus de infinita bondade, te louvamos por teu evangelho poderoso, redentivo, que nos resgata e nos traz a harmonia com o Senhor, a um relacionamento vivo com o Senhor, ao acesso ao teu trono de graça, em paz, sem guerra, na certeza de que o Senhor nos aceita, na certeza de que fomos introduzidos à tua presença por meio de Cristo. Deus, nós te louvamos porque temos a certeza de que as dores do tempo presente, as dificuldades, não têm a palavra final em nossas vidas. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, diz a tua palavra. E passamos, ó Deus, por tribulações, não permaneceremos, porque o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado à glória que há de ser revelada em nós. Por isso, Senhor, nós passamos pelas lutas, ainda que durem 1 ano, 2 anos, 10 anos, nós oramos para que o Senhor atire o espinho da carne, para que o Senhor nos livre, ó Deus, por tua graça. Mas se o Senhor disser não, nós sabemos que a tua graça nos basta, Senhor. Tua graça é suficiente para nos salvar e para nos manter salvos. É suficiente para nos resgatar e nos santificar na tua presença. Ó Deus, nós estamos em todo o tempo na presença do Senhor. Temos acesso ao trono da graça, não somente quando nos reunimos como igreja. Por isso a nossa vida deve ser de adoração contínua, de louvor ao teu nome. Bendito seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, nos dê graça para desfrutarmos das tuas bênçãos, para desfrutarmos da vitória do teu Filho Jesus, para nos gloriarmos na cruz de Cristo, porque todas as bênçãos nas regiões celestiais são desfrutadas em Cristo Jesus. Aquele que, sendo justo, recebeu a maldição do pecado, para se tornar justificador daqueles que creem. E nós cremos no Senhor, confiamos no Senhor Jesus,
e declaramos a nossa dependência. Oramos a Ti, Pai, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Livre acesso, em Tua presença eu tenho livre acesso. Livre acesso, em Tua presença eu tenho livre acesso. O véu se rasgou, me aproximou da presença do Senhor. Sangue carmesim derramou por mim, me trouxe de volta ao jardim. E eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, e a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. E o véu se rasgou, me aproximou da presença do Senhor. Sangue carmesim derramou por mim, me trouxe de volta ao jardim. E eu fui redimido, aleluia, e fui absolvido, aleluia, e a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. A culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. E o teu perfeito amor não enxergou a dor, me viu além da cruz, morreu meu Jesus, morreu meu Jesus, e o teu perfeito amor não enxergou a dor, me viu além da cruz, morreu meu Jesus, morreu meu Jesus. Ele vive e reina para sempre. E eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, e a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. E a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou.